Eu vou pedir licença aqui a vocês para ler também um pouquinho, uma mini bio, porque nesse caso, mini bio é texto, é dramaturgia e é caminho também. E é importante a gente ouvir, vocalizar por onde a senhora caminhou. Conceição é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Tem diversos livros publicados, poesia, conto, romance, muitos traduzidos para inglês, francês, espanhol, árabe e eslovaco. Vencedora do Prêmio Jabuti, homenageada com diversas honrarias dentro e fora do país, foi celebrada no projeto Ocupação do Itaú Cultural, teve livros aprovados no PNLD nacional, plano do livro, né, gente, didático, política pública do nosso país. Foi homenageada também pela Olimpíada da Língua Portuguesa do Itaú Social e, em 2022, no ano 2022, tomou posse da cátedra Olavo Setúbal na USP, cuja contribuição foi celebrada com a idealização do Festival Kwanzaa Escrevivência, que confluía o conceito de escrevivência com os princípios africanos do Kwanzaa, destacando o protagonismo e ancestralidade negra, reunindo artistas e pesquisadores de diversas linguagens artísticas ancoradas no conceito da escrevivência. O festival foi idealizado por Conceição e aconteceu em 2023, numa parceria com o Itaú Cultural e o Instituto de Estudos Avançados da USP. Conceição Farol, Conceição Baobá. Em nome da Fundação Itaú e da TV Cultura, a gente agradece a tua presença, inaugurando esse espaço da programação em que a gente pretende refletir os processos criativos na literatura. A singularidade, as dobras, o que alia e o que distingue cada escritor em sua jornada de criação. A gente mandou uma pergunta flecha, uma pergunta inspiração para a Conceição, que vai um pouco, né, inspirar essa fala de agora, e eu vou dividir aqui com vocês. Conceição sempre nos lembra o quanto de real habita, fissura, sua ficção. É preciso muita vivência para mais e melhor fabular. Mas em que tempo seu processo se situa? O que está prospectando e o que deseja escrever? Boa tarde a todas, a todos e a todos. Para mim é sempre uma alegria e um momento também de agradecimento ao Itaú Cultural por me trazer, por me convidar para a Flip. Um prazer te encontrar, Galiana. Uma alegria e um agradecimento muito grande à vida pelo público, né? Pelo carinho, pela escuta, por me lerem. Eu sempre digo que o livro é uma matéria inerte. Se o livro ficar na prateleira, ele pode ficar esquecido. Então, quem dá vida ao livro, ao texto, são as pessoas que leem. Então, eu agradeço a vocês por escreverem, na medida que vocês lerem, vocês escreverem o livro comigo. Agradeço a presença da minha editora, a Palas, Cristina, que me acompanha em tudo. Não sei como é que ela aguenta, porque ela não só me acompanha, mas ela acompanha também as outras pessoas que publicam na casa. Agradecer a Jéssica, que está me assessorando. E reafirmar sempre que a literatura é o que faz com que eu acesse o mundo. Acho que tem várias... E com que eu acesse o mundo com que eu suporto a vida. E quando eu estou falando de suporte, não é no sentido de aguentar, não. É no sentido de ser esteio. Né? A literatura é o meu esteio, né? A literatura que me permite ser. É a literatura que me traz aqui. Embora eu sempre repita que eu gostaria de saber cantar. Né? E sempre falo que a cantora que eu gostaria de ser era Nina Simone. Eu queria ter a imponência Eu queria ter a imponência e a voz de Nina Simone. Não tenho, né? O que eu posso fazer? Mas vamos lá. Por onde mesmo você queria que eu começasse? Eu fiquei de gracinha e... Tem milhões. Eu agradeço também a vida me permitir, aos 80 anos,
sonhar tanto e querer tanto. Eu estava numa entrevista... Eu posso falar na Irma, né? Tá. Eu estava numa entrevista há pouco tempo e me perguntaram o que da menina eu ainda guardo. E aí eu voltei à minha infância, né? E o que eu lembro é que eu sempre fui muito curiosa. Eu tenho uma amiga que diz que nem gosta de falar comigo, porque tudo eu pergunto por quê. Eu quero saber os mínimos detalhes. Então, essa curiosidade, esse desejo, esse afã de descobrir as coisas, eu ainda tenho. Então, eu tenho ainda planos, né, de escrita. Eu tenho livros ainda para produzir, com certeza. A editora Palas, eu nem gosto de falar isso diante dela, porque ela está cansada de me esperar, um livro que vai vir aí, e esse livro está sendo maturado já há bastante tempo, que se chama Flores de Mulungu. E o meu processo de criação é um processo muito lento. Muito lento. Não é porque eu estou com 80 anos que eu fiquei vagarosa, não. Acho que a vida inteira eu fui assim. Porque eu acho que pelo menos eu considero, o que me permite também escrever é essa morosidade para a observação da vida. Eu sei que eu estou fora do tempo. Hoje tudo é muito rápido, muito rápido. E lidar com essa rapidez é muito difícil para mim. É muito difícil, porque eu preciso de um tempo de maturação, eu preciso de um tempo de escolha. Eu gosto de escrever a lápis, porque escrevendo a lápis você tem... Embora no computador já me ensinaram, puxa uma chavinha para lá, puxa uma setinha para cá, guarda o arquivo ali, mas eu nunca consigo. Às vezes que eu já tentei, quando eu vi, eu já apaguei aquilo que me poderia ser útil. Às vezes eu começo um rascunho de alguma coisa, o rascunho fica lá. Por exemplo, na própria exposição do Itaú Cultural, na Ocupação, tem um poema que ela aparece no original na exposição. Quando eu publico esse poema, ele está diferente. Quando eu vi na exposição que estava lápis, eu falei, gente, estava muito mais bonito. Por que eu troquei? Então, esse processo de pensar a escrita... a minha escrita não é uma escrita inocente, não é. Nomes de personagens, lugares, enredo, o vocabulário. Em Ponciano Vicêncio tem um trecho que a narradora diz: só o pai não ficava impressionado com a semelhança de Ponciano com o avô. Aí eu pensei, semelhança todo mundo usa. Aí eu fui para um termo que é muito comum em Minas, que é o parecença. E aí eu mudei. Então, nada é inocente. Por que eu digo que nada é inocente? Por que eu faço questão de afirmar isso? Porque... na apropriação do conceito de escrevivência, que depois eu vou falar um pouco também, há uma confusão muito grande de pensar que escrevivência é desabafo, que escrevivência é biografia, que escrevivência não tem um processo criativo. E tem. A escrevivência não é a matéria nua e crua da vida. Não é a matéria nua e crua, é a matéria. É a matéria da vida, mas não é nua e crua. Porque tem um processo, e eu tenho dito isso também, que o processo de escrevivência, ele tem um processo de ficção e de criação muito grande. Por quê? A não ser que eu fosse, talvez, uma historiadora, pode ser que eu pegasse os fatos e transcrevesse.
Mas até o fato também da minha literatura é uma literatura que traz muito a memória, é uma literatura que às vezes até alguns chamam de literatura memorialista, mas a memória esquece. Há muita coisa que a memória esquece. E, para mim, esse espaço entre o esquecimento e o lembrar, esse vazio, é que você cria o texto, é que você cria, que você ficcionaliza. Então, por exemplo, o livro Becos da Memória. Muita gente me pergunta, tudo que aquele livro é verdade? E acham que Maria Nova é minha vida escrita. Não, Maria Nova realmente tem muita parecença comigo. Tem muita parecença. Maria Nova me imita. Entende? Mas é nesse espaço do esquecimento e do lembrar é que se cria, é que se ficcionaliza. Então, eu tenho dito, nada que está escrito no Becos da Memória é verdade. E nada que está escrito no Becos da Memória é mentira. Então, por exemplo, aquele personagem que tem no Becos da Memória, o Negro Alírio, verdadeiramente chega na vida real, concreta, chega na favela um homem. Um dia aparece um homem lá na favela. Isso vida real, que acontece na minha juventude. E ninguém sabia de onde tinha surgido aquele sujeito. Era um homem alto, negro, forte, bonito. E aí começou um zum, que aquele homem era estivador, ou em São Paulo ou no Rio, e que tinha participado de uma greve e tinha acontecido alguma coisa com ele era uma liderança, então ele tinha fugido. E fugiu justamente para Belo Horizonte, para a favela onde eu nasci e criei. Isso, fato real. A gente não sabia nunca de onde tinha aparecido aquele homem. Tinha um outro rapaz na favela que se chamava Alírio. E o som das palavras sempre me encantaram muito. O que eu fiz? Eu criei um personagem que se chamava Negro Alírio, e a história daquele personagem é totalmente ficção. E o Negro Alírio aparece como um dos personagens que é o sujeito consciente lá na favela. Então, essa possibilidade de pegar a vida real, de pegar a vida concreta, de pegar os acontecimentos e tentar escrever, e aí muita coisa escapole, porque eu acho também que a linguagem não dá conta. A linguagem não dá conta. E o texto escrito, eu acho que ele dá menos conta ainda, porque a oralidade, eu falo, eu te olho, eu faço o sinal, eu guardo o silêncio. A minha expressão pode ser de dor, de alegria, numa conversa, né, do olho a olho. Mas o texto não. O texto você cria, primeiro, num momento muito solitário, que é o momento da invenção, e depois, no outro momento, em que a outra pessoa vai ler. E acho que também o instigante da literatura, o instigante da criação do texto, é você procurar a palavra, é você procurar a expressão que não dá conta. E como também dentro do projeto literário que eu estou, há esse desejo muito grande de partir dessa oralidade. Até porque, como eu falo, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Então, é toda a minha experiência com a palavra, com a contação de história da minha família, com o silêncio, por exemplo, que eu falo da minha curiosidade, escondidinha, prestar atenção o que a minha mãe estava falando com as vizinhas, qual era a conversa do adulto, e tinha que ser muito despistado, né? Porque eu sou de uma geração que chegou o adulto, estão conversando, as crianças tinham que se retirar, né?
esse esforço e esse exercício de procurar perceber o que a face, o que a minha mãe estava dizendo, o que a minha tia estava dizendo. Tem uma expressão da minha mãe que eu gosto muito, que ela respondia às vezes com poucas palavras, né? E se perguntasse para ela, mãe, a senhora acha que, sei lá o que a senhora acha, eu sempre dou exemplos perigosos, eu não quero dar. Ô mãe, o que a senhora acha? Daqui uns dias já vai começar o período eleitoral. Se fizesse essa pergunta para ela. O que a senhora acha? A minha mãe diria assim. Ali ela disse 1000 coisas. Né? Ali ela disse 1000 coisas. Ali ela poderia até dizer, eu que não vou ver, cansei disso. Ela poderia até estar dizendo isso também. Traduzir esse momento, traduzir essa comunicação é impossível. Então, esse esforço pela palavra, esse esforço por traduzir esse momento, esse esforço para criar esse momento, ele potencializa o exercício de criação. Ele potencializa o texto. Esse romance agora, acho que foi um dos últimos, eu acho que é o último romance que eu publiquei, que é Canção para Ninar Menino Grande. Esse romance ele já tinha sido publicado, acho que uns 3 a 4 anos atrás, não sei, que foi um trabalho que eu tive de fazer rápido, porque eu estava sendo homenageada naquela feira, Flinha, acho que é Flinha, aquela feira que é puxada pela Universidade Zumbi dos Palmares, é lá de São Paulo. E aí eu tinha que apresentar um texto inédito. E eu já tinha começado a escrever Canção para Ninar Menino Grande e eu tive de terminar depressa, que é coisa que eu não consigo fazer. Aí eu terminei, fiz a primeira edição do livro e depois, com o tempo, à medida que eu fui relendo o livro, eu falei, falta muita coisa nesse livro, como é que eu faço? Porque um texto científico, você pode, por exemplo, publicar um livro de crítica, daí 3 ou 4 anos você faz uma segunda edição, diz edição revisada e acrescenta todas as novidades. Uma ficção, não. Como que eu ia fazer um romance que eu iria acrescentar mais personagens do que no livro anterior? Eu falei, eu vou deixar essa quizumba para a narradora e a personagem resolverem. Eu não tenho nada com isso. Então, se vocês pegarem e lerem o prefácio do Canção, que já vem pela Palas, vocês vão perceber a narradora reclamando da personagem, porque a personagem disse, não, eu te contei isso e isso, você que não escutou. E a narradora, como estava interessada em continuar a história, ela aceita, mas ela fica meio chateada com a personagem e diz, será que eu não prestei atenção? E aí tem um texto, e aí também a narradora vai dizer, é muito difícil você captar a oralidade. E resolve a questão, e ali eu consigo encaixar a voz de outras personagens que não tinham sido escutadas pela narradora, ou então porque a Juventina não contou direito. Quer dizer, o problema é das duas, nunca foi meu. E aí vem Canção para Ninar Menino Grande. O texto, o prefácio, acaba também, como você falou, sendo um texto metalinguístico, metanarrativo, porque se discute, né, ou coloca a própria impossibilidade da linguagem. E
é muito bom, eu gosto desse exercício, até também porque é um exercício criativo, porque tem várias leituras que engrandecem o texto, mas tem várias leituras também que não têm essa percepção. E aí eu quero voltar ao texto memorialístico. Um professor amigo meu foi para uma banca e uma das pessoas da banca diz assim: mas essa autoria negra só faz texto memorialístico? E aí ele falou: não. E se fizer também, Pedro Nava, o grande memorialista brasileiro. Por que algumas memórias podem ser ficcionadas, podem ser valorizadas, são consideradas memórias que compõem a literatura brasileira e outras não, né? Mas é só para afirmar, nós não trabalhamos só a memória. Até porque eu digo muito, a memória esquece. É impossível você contar algo que aconteceu com tanta presteza de linguagem, de veracidade, se você viveu esse fato hoje e daqui 10 anos você fazer a narrativa do fato, né? Alguma coisa se perde e, ao mesmo tempo, alguma coisa se acrescenta. Eu estou aqui ainda com o vazio da memória, que a literatura nasce no vazio da memória que a senhora trouxe. Mas eu queria me demorar mais no Canção para Ninar, Menino Grande. Tem esse aspecto da metanarração, que a senhora trouxe um pouco, e da forma como ela resolveu o imbróglio, ou anquizumba, do próprio livro. E aí eu queria trazer também outra que é forte na sua pena, na sua escrita, que é a construção das personagens. E eu ouvi algumas falas da senhora, a senhora falar o quanto da complexidade do Fio Jasmim emerge a partir das mulheres, né? Dessa miríade de mulheres que constituem essa escrita. E aí eu queria colocar uma lupa em duas em especial. Uma é a Tina, a Juventina, que a senhora já trouxe, porque ela é a narradora que sopra ela é a voz que sopra e ela é a compositora da canção. A gente vai entendendo isso no fim. Numa confraria, que é outra história dentro da história, a gente entende que tem uma confraria de mulheres no presente que se reúnem e que discutem, que se irmanam, né? Que eu acho que é algo muito presente também na sua literatura. Mas eu queria falar do encontro de Tina com a Eleonora distinta de Sá. Desde esse cuidado dessa arquitetura desse sobrenome, ao papel dela como sendo a mulher que é dado o direito de ver a fragilidade desse personagem, desse herói, que é o Fio, né? E por que ela é a guardiã. E esse encontro dela, que não é dito, mas é interdito, que pode nascer ali uma relação ou um afeto entre essas mulheres, que é uma história que pode ser continuada, pelo menos na nossa fabulação e na nossa imaginação. Eu queria que a senhora contasse um pouco disso. Fio Jasmim, Canção para Ninar, Menino Grande. Quem é que já leu? Bom, eu vou fazer propaganda. Leiam, tá, gente? Leiam porque... sem modéstia nenhuma, é bom. Que ninguém me vê dizer o contrário. Digam, mas não deixem eu escutar, não. Mas, então, Fio Jasmim também, ele nasce da preocupação, porque o meu texto, as narrativas, elas trazem sempre mulheres, né? As mulheres são as protagonistas da história e contam as suas histórias. E aí... Em Ponciano Vicêncio, depois do livro pronto, eu tenho remorso porque o marido de Ponciano Vicêncio não tem nome. A mãe se chama Maria Vicêncio, o pai, eu esqueci o sobrenome dele, é Vicêncio, eles herdam esse sobrenome dos antigos donos. O irmão de Ponciano Vicêncio é Luandi José Vicêncio. E o marido de Ponciano Vicêncio não tem nome. Ele é sempre referido como marido de Ponciano Vicêncio. Aí, depois que eu terminei, depois do livro publicado e coisa e tal, que eu falei, gente, o marido de Ponciano Vicêncio não tem nome, não tem nome. Não foi por querer, não, tá? Mas talvez assim, inconsciente, coisa e tal.
Em Submissas Lágrimas de Mulheres, todos os homens aparecem como algozes das mulheres. Todos. A não ser o último conto, que é Rainha Anastácia, em que a única relação amorosa que acontece... Mentira, acontece uma relação homoafetiva também bastante interessante. Que é a... Esqueci qual. Esqueci. Só sei que o conto parece que chama Isaltina Campo Belo. Acho que é isso. As outras relações amorosas, os homens, as mulheres estão sempre vítimas da violência desses homens. No último conto, que é Rainha Anastácia, é um conto em que aparece uma relação amorosa que se fortifica além do tempo, e esse homem é um homem branco, com uma mulher negra. E aí eu falei, bom, aonde estão os homens negros nesse texto? Mas é a família negra, inclusive, que aceita esse homem branco, que morre de amor por essa mulher e cria uma relação amorosa através do tempo. E eu fiquei muito incomodada também de criar um texto que o homem negro aparecesse também como capaz de uma relação amorosa, porque os homens negros são capazes de relação amorosas. A gente, quer dizer, na verdade, eu sempre pensei, os homens negros não precisam que as mulheres negras sejam algozes deles. A sociedade brasileira já faz isso muito bem. Aliás, nós negros não precisamos ser algozes um dos outros, porque já tem uma sociedade que nos mortifica, né? Que nos sacrifica a cada momento. Aí, preocupada com isso, eu pensei, eu vou criar um texto que eu vou pôr um homem negro no centro da cena. E pus. Mas quem conta as histórias, esse homem ele é conhecido através do relato de Juventina e do relato das mulheres. E aí, no final, tem a Eleonora Distinta de Sá, que é uma mulher que é apaixonada por outra e perde essa outra pelo meio do caminho, estou dando spoiler, mas quando essa mulher encontra com o Fio Jasmim, que é um garanhão, é essa mulher que tem uma paixão por uma outra, é essa mulher que vai justamente ensinar ou fazer com que o Fio Jasmim pense nas relações amorosas dele. Ela acessa o coração dele. Ela acessa o coração dele, né? Uma mulher que nunca ele cantaria, que nunca ele teria desejo nenhum por ela, como ela também não teve nenhum desejo por ele, que o Fio Jasmim era uma graça. Eu quase que me apaixono por ele quando estou criando essa personagem. E aí, Eleonora Distinta de Sá é a única mulher, essa mulher, que não quer, não imagina uma relação com o homem. Ela está o tempo todo buscando essa mulher, e talvez ela encontre, aí no texto vocês vão ver. Mas por que também? Porque o mesmo cuidado que eu tenho de criar um texto que não estereotipize as personagens negras, que não nos trate só como corpo, e a literatura brasileira está cheia disso, inclusive de obras antológicas na literatura brasileira, de obras lindíssimas na literatura brasileira, e quando a gente vê como que é criado a personagem negra, como é criada a personagem indígena, ou como é criada as personagens gay ou lésbicas, a gente vai ver a série de estereótipos na composição desses personagens. E eu não queria. Eu queria trazer, como trouxe em outros contos, em Olhos d'Água tem Beijo na Face, em Submissas Lágrimas de Mulheres tem Isaltina Campo Belo,
Então, eu quero também criar essas personagens com muito cuidado para não ferir a dignidade humana das pessoas, né? E aí vem justamente Eleonora? Eleonora distinta de Sá. Os nomes também nesse processo criativo. Eu procuro também criar nomes que já dizem um pouco da personagem. Quando eu dou o nome para Leonora distinta de Sá, era justamente para marcar essa distinção, essa integridade dela, né? Essa capacidade amorosa dela e essa capacidade também do acolhimento humano, que é com essa mulher que Fio Jasmim vai mostrando, que a gente vai conhecendo também a própria solidão do personagem, né? E essa pompa num sobrenome, que eu acho que é muito cara para todo o povo negro, né? Que a senhora traz com muito cuidado. Que Lélia Gonzalez vai dizer justamente, né? Negro tem nome e sobrenome. E, ao mesmo tempo, conflito com o nome, porque os nossos nomes, os nomes dos descendentes de africanos, quando eles chegam no países em que eles vão ser escravizados, nós perdemos os nossos nomes próprios, né? Quem assistiu uma novela que já passou há muito tempo, que foi Raízes, lembra do Kunta Kinte recusando a dizer o nome dele dado pelo senhor. E Ponce A. Vicêncio também sofre com isso, né? Que Ponce A. Vicêncio busca o nome dela, ela não sabe o que o nome significa. Então, dá esse nome, embora seja o nome português, mas dá o nome e o sobrenome também do personagem, faz parte desse projeto estético. A gente não escreve de bobeira, né? E a gente não escreve só por entretenimento, né? Tem outras camadas no texto da gente. É possível a gente sonhar um reencontro dessas personagens, por exemplo, assim, ela citou Beijo na Face, Eleonora, ou em algum lugar da fábula, uma continuação, um reencontro? Eu tenho vontade, ainda bem que a Cristina não está aqui, você sentou, porque tá aí sim? Tá, Cristina. Então, porque eu tenho... Não, porque eu faço 1000 promessas de livros, né? Não só para Palas, mas tem a Malê também está me esperando e outras. Na minha cabeça tem um texto que eu quero misturar essas personagens. Por exemplo, em Becos da Memória, o Bondade, eu não construí uma história por Bondade. E aí eu tenho vontade de criar uma ficção também em que eu cruze esses personagens. Da Venga pode ser primo de Negra Lírio, né? Ana da Venga pode ser prima ou tia de Tina, pode ser, né? Então eu ainda queria fazer isso. E acho que seria interessante porque, de certa forma, criaria um elo que metaforiza a nossa descendência africana, né? O nosso parentesco que uma árvore genealógica não consegue explicar, né? Não temos exatidão sobre isso. Então, isso poderia ser uma metáfora e uma recuperação ficcional de uma árvore genealógica que se espalhou e que a gente não consegue, mesmo fazendo um teste genético, né, como eu fiz, então eu posso ser descendente de 15 povos africanos. É quase que impossível chegar a uma exatidão, que é diferente, por exemplo, de quando o italiano veio para o Brasil, ou o alemão, ou as pessoas judias, né? A história não apagou, né? E com os povos descendentes dos africanos a história apagou, né?
violentamente. Eu me lembro que uma vez eu estava com Nélida Pion, e acho que um dos últimos trabalhos de Nélida, ela dizia que ela tinha voltado à Espanha e tinha reconhecido ou tinha ido no bairro onde os, não sei se era avós ou bisavós deles, tataravós, viviam. E aí, quando ela contou isso, eu falei, Nélida, que inveja. Que inveja, vai me desculpar, não tem nada de inveja branca ou de inveja preta. Era inveja mesmo, entende? Conceição, eu acho que é um privilégio que a gente compartilha, né? Numa geração, estar nesse mesmo tempo dos seus escritos e, em especial, da escrevivência, né? De estar junto com a senhora enquanto a senhora elabora, revisita, ecoa esse conceito, que já não é mais um conceito. Eu acho que ele é via de epistemologia, né? Ele é um canal, ele é usado no direito, ele é usado na educação. E aí eu queria voltar, a senhora falou que voltaria a isso, mas eu acho muito importante vir da senhora, tê-la a senhora dizendo disso, né? Do quanto de fábula, isso não é um percentual, não é uma balança, do quanto de memória. A gente falava aqui no início que quanto mais vivência, mais couro, mais caldo, mais chão, né, para se criar. Mas o quanto de fábula, de ficção, desse labor, desse trabalho da parecência, que procura a melhor palavra, de repertório mesmo, né? Então eu queria que a senhora voltasse nisso, aproveitar muito da senhora aqui para dizer disso da gente, do quanto de fábula e ficção povoa a escrevivência. Então, eu acho que a escrevivência, a gente pode pensar justamente nisso. Nem tudo é verdade, nem tudo é mentira, ou tudo é verdade, talvez seja melhor pensar dessa forma. Tudo é verdade e tudo é mentira. E a escrevivência, sem sombra de dúvida, ela nasce mesmo do sumo da vida, e é uma longa história. Em 94, aliás, a Palas acaba de publicar a minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 94. 30 anos depois, começaram a acreditar que ainda valia a pena, a própria Palas. Então, eu publiquei. A Palas publicou o livro, que está aí também, Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. E aí, escrevivência começa a partir do momento que eu, pesquisando poemas de autoria negra, eu percebia que o poeta, ao criar a voz lírica ressoava também uma realidade do próprio poeta. Então, era como se o poeta olhasse para o seu próprio corpo, homens e mulheres. Era como se o poeta olhasse para o seu próprio corpo e criasse um eu lírico que, mesmo muitas vezes falando da dor, mas era um eu lírico que se entusiasmava. Era como se o poeta escrevesse, vivia e se via ao mesmo tempo. Então, começou um jogo de palavras: escrever vivendo, escrever se vendo, até chegar em escrevivência. Mas há um momento também que quer dizer, pensar a escrevivência como um jogo de palavras somente reduz a amplitude do conceito. Porque a escrevivência nasce muito também ancorada ancorada na história, na memória e na ancestralidade. Por quê? Escrevivência, ela é semantizada também pela condição escravizada das mulheres que eram as mães pretas, aquelas mulheres que serviam dentro da Casa Grande. E, dentre todo o trabalho escravizado daquela mulher,
Ela estava escrita na economia da produção, porque ela produzia também bens dentro de casa, desde alimentação, como cuidar das roupas das crianças e coisa e tal. Ela estava escrita na economia do prazer, porque quando o senhor quisesse tomar o corpo daquela mulher, ele tomava. Era um corpo de mulher escravizada, então o senhor também era dono. E eu fico pensando também que talvez não, que um aspecto também bastante desumano da escravização é que até a voz dessa mulher, o poder dela de locução, a palavra dela cumpria um exercício, ou obedecia um mando. Também estava escrito no processo de escravização. Porque quando essa mulher pegava as crianças para contar história, não é porque ela achava os meninos bonitinhos, então agora eu vou contar história, não. Era um papel dela de mulher escravizada. A própria voz dela estava presa a um processo, porque ela tinha de contar história. Fazia parte da função não, fazia parte da condição dela como mãe preta. A mãe preta tinha de contar a história para as crianças da Casa Grande. E daí nasce justamente isso. A nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. Ora, é mirando esse passado histórico, é mirando essa condição escravizada, essa fala, essa dicção escravizada, né? Hoje eu estou aqui porque eu acho prazer, fico todo feliz que me convidam, né? Eu vim por um convite, eu estou falando por um convite, eu não sou obrigada a falar, né? Mas já a mãe preta não. Num dado momento ela era obrigada a falar. Então, até a voz dela estava presa nesse processo, que é o que a gente poderia ter de mais livre. Então, escrevivência retoma essa imagem da mãe preta, retoma essa fala escravizada da mãe preta para pensar, para propor, para criar hoje uma literatura que perturba a Casa Grande. É como se essa voz também, ao mesmo tempo que ela foi escravizada, é como essa voz potencializasse a voz e a nossa escrita hoje. E outro aspecto da escrevivência que a gente tem insistido muito, escrevivência não é a escrita de si, não é a autoficção, não é a escrita narcísica. Por quê? Vou começar pela escrita narcísica. Quando nós pensamos na escrita narcísica ou na autoficção, normalmente a história, o texto morre no sujeito individualizado. O que a gente observa, o que a gente pensa a escrevivência, mesmo que o texto seja em primeira pessoa, como é o texto de Geni Guimarães, A Cor da Ternura, se percebe que aquele texto não é somente uma narrativa pessoal. Aquele texto tem uma amplitude coletiva muito grande, porque ele traz justamente a história de um grupo. Ele traz a história de uma coletividade. Então, pensar a escrevivência é também pensar o sujeito, eu/nós. Aliás, o livro Pelo Itaú traz justamente isso, a escrevivência, a escrita de nós. E também nós instigamos muito para não pensar a escrevivência como escrita narcísica. Por quê? Quando se fala numa escrita narcísica, a gente está pensando no mito de Narciso, no espelho.
em que Narciso se contempla no espelho água, nas águas em que Narciso se contempla e se perde. E nós tomamos como referência um outro espelho. E a gente procura também trabalhar, porque se a gente trabalha a literatura brasileira, né, uma amplitude do texto, uma melhor percepção do texto, uma interpretação do texto, a gente busca narrativas míticas, romanas, gregas, por que não pensar também em narrativas míticas indígenas que possam dar uma compreensão do texto? Por que não pensar também nas narrativas míticas africanas também como suporte teórico de interpretação do texto? E aí nós buscamos um outro espelho que não é o espelho de Narciso. Até porque o espelho de Narciso nunca coube o nosso rosto, né? A beleza negra ela é afirmada muito mais recentemente, e é afirmada a partir da contemplação de outras faces negras, né? A gente sabe como o movimento... Angela Davis está aí. A gente sabe como o movimento Black Power... Black is Beautiful, né? Essa própria fala foi importante para recompormos a nossa dignidade, como a estética africana também, em termos de visual, as roupas africanas, como elas nos ajudaram nos encontrar numa nação que o negro não era bonito. O máximo que o negro podia ser era exótico. Quer dizer, fora do olhar, também era uma coisa meio atravessada. Mas a beleza negra, ela passa a ser considerada bem mais recentemente. Nós, mulheres negras, sabemos de todo um processo que a gente passou, inclusive a rejeição mesmo dos nossos cabelos. Quanto mais o nosso corpo copiasse uma estética branca, mais aceitável seria. Então, pensando nisso, a gente busca um outro espelho para a interpretação dos nossos textos. E o primeiro espelho que a gente busca é o espelho de Oxum. Né? É o espelho em que nos confere uma dignidade, em que, ao nos contemplar, é um espelho que não rejeita a nossa face. Pelo contrário, ajuda a construção da nossa face, nos traz uma dignidade que foi vilipendiada, nos traz uma potência, né, uma subjetividade que outros espelhos, que o espelho que nos é apresentado através de uma estética branca, como se só o branco fosse bonito, o espelho de Oxum nos permite acreditar na nossa própria beleza e nos ajuda a construir a nossa subjetividade. E tem mais. O espelho de Narciso é um espelho que leva à morte. E, no caso de nós negros, é um espelho que não aceita a nossa face, que não diz nada. O espelho de Oxum, segundo a narrativa, que eu acho também bastante interessante, o espelho de Oxum, quando Oxum se contempla no espelho, ela vê também os inimigos atrás dela. E tem um outro dado do espelho de Oxum. O espelho de Oxum não é um espelho passivo, porque o espelho de Oxum ele se transforma em arma de guerra. Né? A Oxum Opará, ela leva... Né? Ela luta com o próprio espelho. Ora, na medida que a gente se espelha, se olha, se constrói, se segura na nossa subjetividade, nós estamos prontos para contemplar um outro espelho, que é o espelho de Iemonjá, a mãe, aquela que cria, aquela que cuida. Então, há um salto de uma individualidade para pensar numa coletividade. E nisso a gente afirma, né, que
o sujeito dessa literatura, o sujeito da escrevivência, não é um sujeito narcísico, ou não é um sujeito em que a história dele é que importa. A história dele importa, mas a história dele importa também enquanto história de uma coletividade. Muito, muito obrigada. Pessoal, vocês podem... Muito importante ouvir isso da senhora. Vão preparando suas perguntas que a gente vai abrir daqui a pouco, tá? Mas antes, eu queria trazer... A gente está aqui num cruzo muito forte de educação, né? De arte e de educação pela Fundação Itaú e de uma TV educativa que é a TV Cultura. E a senhora é professora, antes de tudo. Professora, como dizia Paulo Freire, do chão da escola. Professora dos pequenos, né? A gente falou aqui do PNLD, dessa política, né, nacional do livro e da dificuldade de um país ainda, mesmo tendo a legalidade, né, que protege, né, da dificuldade de trazer isso para a sala de aula. A gente está num país onde a polícia entra numa sala de aula porque uma criança desenhou um orixá que é natureza. Talvez tivesse desenhado arma, bomba, nada, né, um canhão, nada disso tivesse acontecido. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco da sua experiência com essa política nacional, até para nos trazer um pouco de esperança a partir desses instrumentos, né, que a gente tem, que são as políticas públicas. Eu acho que uma das políticas públicas bastante recente é essa biblioteca digital. Eu acho que essa biblioteca digital há um desejo, e um desejo bem legítimo, que é o que eu tenho falado sempre, não sou eu, mas várias pessoas falam, é a gente pensar a literatura, a escrita, a leitura como um bem de pertença de todos. Eu acho que quando a gente pensa um país democrático, tem que pensar um país em que os bens culturais possam ser divididos também, divididos com justiça. Então, a política do PNLB é uma política pública necessária. Essa biblioteca digital também, eu acho que ela cumpre justamente esse exercício democrático de permitir, né, de facilitar a leitura e o livro como um bem público, né, um bem que deve ser de pertença de todos. E eu fico muito feliz, né, do meu livro também, acho que 5 obras minhas também foram. E isso me permite realmente eu chegar perto de crianças de escola pública, e as crianças terem acessado esse material. E eu fico muito sensibilizada com isso, porque livro sempre foi o meu desejo. Livro quer me fazer feliz. Me dar livre hoje, o acervo da Casa Escrevivência, né? Quando eu pensei a Casa Escrevivência, foi justamente porque eu olhava os livros que eu tinha e eu sempre tinha essa preocupação de que livro não é para ficar parado, né? Livro é circulação. Aí, há 4 anos, nós criamos a Casa Escrevivência no Rio de Janeiro, que está ainda em fase de consolidação. O sonho da gente é ter uma casa mesmo, né? E aí eu vou ser muito audaciosa e vou ser conscientemente audaciosa. Tem uma fundação, tem uma casa Jorge Amado, tem uma fundação Nabuco, tem uma casa Rui Barbosa. A gente pode ter uma casa em que os saberes negros, que a literatura negra esteja ali. Então, eu penso a Casa Escrevivência Conceição Evaristo é uma casa que veio para ficar, não temos a menor dúvida. Estamos buscando uma sede e eu digo muito, não, essa casa ela tem que durar até o fim do mundo. Até o fim do mundo. O prazo dessa casa
até o fim do mundo. E mesmo pensando como foi difícil ajuntar o espólio de Lélia Gonzalez, né? Carolina Maria de Jesus, que é um espólio que está aí espalhado, o espólio de Azoilda Loreto, né? Acho que o espólio dela ficou 7 anos até sem saber para onde ia, quando, não sei se é a Unicamp, acho que é a Unicamp, acho que é a Unicamp, não me lembro, resolve guardar o acervo de Azoilda. Então, é nisso que a gente pensa. E também pensa justamente como direito à memória. Né? Como direito à memória. E eu acho que essa diversidade que é o Brasil, ela tem que caber, é uma memória que tem de caber todas as memórias. E a gente vê que a memória, principalmente a memória das mulheres, é muito pouco resguardada nesses espaços culturais, nesses aparelhos, sejam eles públicos ou particulares. E aí a Casa Escrevivência vem para teimar nesse sentido. Não à toa a gente fala de salvaguarda, né, desses acervos, porque é uma salva mesmo, né? Gente, a gente está distribuindo aqui, fez uma reedição especial para esse momento da casa e com Conceição dessa publicação da ocupação de 2017. Tem textos incríveis, tem cartas, missivas. É uma coisa que ela se debruçou, fez junto com a equipe do Itaú Cultural. Então, é uma preciosidade, é um documento, é um memorial também histórico, né, de um projeto que é efêmero, que passa, mas que a gente consegue continuar com ele, né, a partir dessa publicação. Então, por favor, acessem. Temos perguntas? Aline. Aqui, meu amor. A gente tem também, eu falei mais cedo, mais de 150 cursos gratuitos na plataforma da Fundação Itaú. O QR Code está nesse folheto que vocês recebem na entrada. A gente está falando de escola, de ensino, de formação. Conheçam, experimentem. Tem um conjunto imenso de opções de cursos também na Fundação Itaú. Primeiro, queria agradecer imensamente por essa oportunidade. Eu estava aqui ouvindo e lembrando que eu ainda estou vibrando até hoje de uma fala que eu ouvi na FLUP sobre a questão do matrimônio como legado das mulheres, né, em contrapartida com a ideia de patrimônio. E agora já estou aqui com essa história toda do espelho, né? Assim, é realmente algo que segue com a gente e muda mesmo a nossa forma de olhar, né? Assim, a lente, né, para a nossa visada, assim, né? Mas queria, Conceição, te perguntar um pouco também. Você falou tanto de personagem, e em fevereiro eu assisti Se Eu Fosse Vivo, Vivia, onde a senhora está em cena como atriz, né? Acho que teve essa estreia internacional, né, do filme da produtora Filme de Plástico, direção do André Novaes. E aí eu também queria aproveitar também para poder te ouvir falar sobre essa experiência de dar vida a um personagem em cena, né? Agora em outra plataforma, né? Em outro contexto. Como que também foi, né, essa experiência? Bom, essa experiência ela acontece muito mais pela audácia e pela coragem de André Novaes para me chamar para interpretar a personagem Jacira, porque eu nem nunca fiz cinema, foi a minha primeira experiência. Teatro, eu tinha feito teatro amador em Belo Horizonte, quando eu era muito jovem, era mais brincadeira. E quando o André Novaes me chamou, eu pensei, esse menino está correndo um risco. Eu falo menino, que ele é bem jovem, está correndo um risco. Mas quando ele me apresenta a história, me cativa, porque fala, né? Eu não vi o filme ainda, eu vi só os pedacinhos. Fala de uma relação amorosa, de uma vida conjugal de um casal negro, o que é muito raro, né? Tanto na literatura como no cinema, é como se a gente não amasse, não apaixonasse, não tivesse as nossas decepções,
não tivesse os nossos dramas existenciais como qualquer uma outra pessoa. Quando eu vi o enredo, ia contar justamente essa história, não vou dar spoiler, mas de um casal negro, né, que já maduro, todos dois, tanto é que eu fui chamada para interpretar a mulher há 2 anos atrás, eu já era assim. Então, meus cabelinhos brancos já estavam assim, já estavam aparecendo. Então, trazer essa história amorosa para a tela, eu achei interessante e isso me seduziu muito. Claro que foi muito difícil, mas foi muito prazeroso também. Eu acho que o André me fez esse convite a partir, ele deve ter observado a minha cumplicidade com as personagens que eu crio. Né? Muitas das personagens que eu crio, eu sofro com as personagens também. Eu acho que eu nunca poderia fazer teatro porque eu não ia conseguir me despir da personagem. Né? Eu acho que o André observou isso e me chama para fazer Jacira. Eu não vi o filme inteiro, estou doida para ver. Não vi ainda. Você chegou a ver todo na Alemanha naquele momento, eu não pude. Então me conta, você gostou mesmo da Beatriz? Que bom. Foi Tainá, minha prima me faz jovem, né? E aquele menino que eu esqueci o nome, João, foi aquele que interpretou o Cirilo. Ele faz esqueci o nome também, gente. Mais jovem, mas foi uma experiência também. Aliás, se quiserem me convidar agora para alguma filmagem, estou pronta, tá? Não dei ideia não, viu? Tô cheia de mitidez, igual diz mineiro. Tô cheia de mitidez, eu não estou me aguentando. Eu amo a felicidade clandestina dos mineiros que eu olho aqui na plateia, tudo se sentindo representado, né? Né, Silvana? Eu vou pegar carona na pergunta da Aline e vou perguntar da emoção de uma coisa que é fundamento aqui, que é samba. Como é que foi? Tem muita gente apaixonada por samba aqui que acompanhou. Eu vi a senhora falando bastante na época, mas como é que foi essa experiência com a Império Serrano? Não, com a Império Serrano foi outro momento de mitideza também, né? Foi, eu acho que daqui a uns tempos, se continuar assim, eu vou me tornar insuportável, tá, gente? Insuportável. Então, a Império Serrano foi, apesar que em 2017, acho que foi 2017 ou 2019, eu tinha sido enredo também da abolição. É uma escola que de grupo de acesso para grupo de acesso, né? Que desfila nos bairros. E fiquei muito feliz também porque eles partem do conceito escrevivência e também a Império Serrano. E o que me deixa muito feliz gente, me perdoe, mas eu não vou ser modesta, não, e vocês são culpados, tá? É pensar a força de uma literatura que se torna objeto de pesquisa na graduação, na pós-graduação, fora do Brasil, e se tornar também um objeto do carnaval. Então, e aí, nesse sentido, é que eu penso na possibilidade de estar compondo uma arte universal. Uma arte que é capaz de incluir e de seduzir as mais diferentes pessoas, os mais diferentes espaços. Então, a literatura ser apropriada por uma escola de samba a ponto de se tornar enredo, a ponto de eu me tornar enredo, é uma distinção muito grande. É uma apoteose, né? É uma apoteose. Literalmente, é uma apoteose. Então, isso, ao mesmo tempo, me consagra e eu devolvo. Eu fui a todos os ensaios. Eu fui desde você viu, né? Você estava. Então, justamente. Então,
Eu fui desde o lançamento do enredo, fui a todos os momentos também de escolha do samba. Acho que eu só não fui um momento que eu estava viajando, mas teve um momento que eu estava em São Paulo, voltei para o Rio de Janeiro, não tinha acabado a agenda de São Paulo, voltei para São Paulo e todo mundo dizendo: Conceição, como é que você aguenta? E eu aguentei, nem era aguentar. Eu vivi pelo prazer, me senti super lisonjeada. Foi um desfile muito bonito, muito sensível. A escola sendo assim super cuidadosa comigo. E teve um momento muito bonito também, que nós fizemos um lançamento de livros na quadra. E o que me interessava ali não era o dinheiro. Tanto é que a gente fez um preço assim baratíssimo mesmo, para criar essa possibilidade. Só não demos porque a gente queria também que as pessoas valorizassem, chegasse lá, mesmo que fosse com o mínimo, mas comprasse o livro, né? E foi um momento muito bonito. Você via as pessoas encantadas com livros. E aí a gente pensa muito quando fala que brasileiro não lê. Que oportunidade também, aí eu volto à biblioteca digital, né? Mas também para acessar a biblioteca digital é preciso que a pessoa tenha tempo, que a pessoa tenha também acesso, né? Mas para mim foi um dos momentos também que glorifica, que celebrou a minha carreira literária. Está inscrito na minha carreira literária, assim como está inscrito a ocupação Itaú. Obrigada. Temos mais perguntas? Oi, Conceição, boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui ouvindo a senhora. Eu fiquei o tempo inteiro pensando o privilégio que é estar viva aqui agora, assim, ouvindo a senhora falar. E a senhora falou no início sobre a curiosidade, né, que é o que lhe move, enfim. E eu queria perguntar que força é essa, assim, que mantém essa curiosidade pela vida aos 80 anos. Essa força, eu escuto junto com a minha mãe sempre o Angu de Grilo, e elas estão sempre falando: a Conceição tem tudo quanto é lugar, ela vai... Que essa força, assim, essa curiosidade de estar em todos os ensaios da escola de samba, de estar aqui em vários eventos, várias mesas, o que lhe move, assim, até hoje? Eu acredito que seja mesmo a pulsão de vida, entende? Eu gosto de viver. Eu falo... Isso não significa que a minha vida não teve perrengue, não, tá? Teve muito perrengue. Mas eu acho que é também uma potência, uma herança também que a gente herda, e aí vem a questão da ancestralidade, que a gente herda também de quem nos trouxe. Eu acho que a história dos povos dominados é uma história de resistência. Quer dizer, hoje a gente pensa no carnaval até como uma grande indústria, tem um atravessamento do capitalismo, mas o samba é uma resistência. As produções, as criações culturais negras são criações que nasceram fadadas à morte. E a gente sempre encontra uma brecha de nos afirmar. E, particularmente, a minha mãe foi uma mulher que ela viveu... Faltavam 3 dias para minha mãe... 99, faltavam 3 dias para minha mãe completar 99 anos. E minha mãe só morreu porque ela entrou num processo de depressão na história da Covid. Porque aí uma casa que era cheia, a casa se tornou um espaço para ela e para minha irmã. Então, ela já velhinha, mas ela estava pronta para fazer as festinhas dela, comemorativa, coisa e tal. E eu acho... E também porque eu sou grata à vida.
A vida tem me dado muito. Esse momento é um momento, não vou dizer para você que eu não estou cansada, não. Eu cheguei ontem do Rio de Janeiro, outro dia eu estava em Belo Horizonte, outro dia eu estava em Salvador. Esse ano mesmo eu já fui a Benin, ao Senegal e não sei aonde, então eu estou sempre em movimento. Me cansa, porque tem também já a questão física, né? Eu não tenho mais de 18 anos, que eu ficava na farra e no outro dia eu ia trabalhar. Mas mesmo assim ainda fico. Mesmo assim ainda fico. Mas também porque a vida me dá muito. A vida me dá muito. Então, é querer viver. É querer viver. Conceição, a gente falou um pouco aqui do Kwanzaa, mas o Kwanzaa foi uma escolha sua para celebrar, para encerrar uma experiência na cátedra, né, Olavo Setúbal. E aí eu queria que você falasse um pouco o que foi a chegada, a sua presença, o que a senhora revolucionou na academia, na Universidade de São Paulo, e com essa experiência um pouco a contrapelo também, de chegar e de trazer todos e todas que vieram junto com a senhora. Aliás, uma das pessoas que trabalhou comigo lá como pesquisadora e como coordenadora foi a Kalila, né? Kalila da Mercedes, e ela vai se apresentar aqui. Então, eu chego a São Paulo também de uma maneira inusitada, convidada para fazer parte... para ser a catedrática, né, da Cátedra Olavo Setúbal, que foi uma experiência também muito gratificante. E aí eu poderia ter 3 pesquisadores. O Itaú ofereceria bolsa para 3 pesquisadores. Quando eu entrevisto 13 concorrentes, eu falei, eu quero 9. Aí, claro, argumentaram, não, mas a gente só tem 3 bolsas. Eu falei, não, mas eu preciso dos 9. Aí o Itaú concordou, né? Foi o Itaú que salvou a minha pátria, então nós fizemos... O livro está saindo, não saiu ainda porque eu sou meio lenta, como eu falei com vocês... mas o livro, como resultado, está saindo e eu fiquei com 13 pesquisadores. E uma questão que foi muito importante, porque eram 13 pesquisadores, 2 homens, né? 2 homens, 13, não, mentira, 9 pesquisadores, ficaram 2 homens e 7 mulheres. E pesquisadores negros. Isso foi muito importante, porque a academia também é um espaço de distinção. As universidades, as cátedras, os órgãos de fomento são comandados por pessoas brancas. Então, eu acho que foi também muito interessante para a história da USP, né? Ter um conjunto de pesquisadores. E outra coisa também que foi muito marcante, pesquisadores jovens. Tem alguns lá que tinham idade até para serem meus netos, né? E competentes, aplicados, questionadores. Então, foi um trabalho muito bonito e foi um trabalho que, de certa forma, oportunizou a USP de pensar justamente nessa potência e também trazer para a USP outros lugares epistêmicos, que isso é muito, muito importante para a gente. Então, foi uma experiência também muito gratificante e que o Itaú Social está envolvido na medida que, quando eu disse eu quero 9... E aí os 9 aconteceram. A Kalila foi uma das 7? A Kalila foi uma... A Kalila coordenou o grupo.
A Calila coordenou o grupo. Ela vai estar aqui. Ela Calila das Mercês está lançando pela Companhia das Letras. Guardem esse nome, busquem pela Calila. Isso. E ela é uma excelente poeta. Aliás, eu gosto de falar poetisa, tá, gente? Eu não tenho nada contra o termo poetisa. Ela é uma excelente poetisa, porque se tem um nome feminino, se tem um nome que vai definir uma mulher que faz poemas, uma mulher, por que não chamar poetisa? Eu acho que a gente retira essa carga menor que o termo poetisa tem. Ressignifica, né? Ressignifica como a gente ressignificou a palavra negro. E a Calila está aqui, ela vai lançar um livro dela de histórias infantis, não é? Mas ela, além dela ser uma excelente pesquisadora, ela tem também essa veia, essa potência poética muito grande. Temos mais perguntas da plateia? Boa tarde, Conceição. Primeiro, estou um pouco nervoso. Segundo, é uma honra estar aqui, né? Meu nervosismo vem, né, nessa direção de estar na sua presença. E a minha pergunta também vai bastante em direção a um comentário que você fez agora, né, sobre as universidades. Recentemente, a gente teve obras como... Estou realmente nervoso, gente. Olhos d'Água e A Vida Não é Útil, do Krenak, na lista de obras obrigatórias, né, do vestibular. E eu queria saber como você enxerga a inserção dessas obras que valorizam e resgatam as nossas memórias, né, em ambientes que, como já dito aqui, como a universidade pública, ainda são muito brancos, ainda fazem uma separação muito grande racial e de classe. Qual que é o peso dessas obras em um espaço institucionalizado? Obrigado, gente. E qual que é o impacto delas, né, dentro desses espaços? Bom, eu acho que essas obras, primeiro, elas chegam no lugar justo, no lugar merecido, né? Porque se a gente pensa a diversidade brasileira, a gente tem que pensar também a diversidade da própria narrativa brasileira, tanto a narrativa histórica como a narrativa ficcional. A literatura brasileira, ela não pode ser só representada por uma autoria de homens brancos, que é a grande maioria. As mulheres, elas vão entrar também na cena literária reconhecidas muito mais tarde, no modernismo, e a autoria negra nem se fala, né? A não ser aqueles já canonizados, como foi Machado de Assis, Lima Barreto, nem tanto, Cruz e Souza. Mas a história da literatura brasileira, ela é devedora de uma autoria negra muito grande. Só para citar aqui, Solano Trindade não é citado como um poeta modernista na história da literatura brasileira. Então, quando esses livros chegam ao vestibular, eles chegam cumprindo, ou eles chegam preenchendo um lugar que injustamente até então estava vazio. E uma outra coisa, esses livros, ou uma bibliografia acadêmica, ela tem mudado por força das ações afirmativas. Quando alunos negros chegam aos cursos, desde a graduação, eles começam a exigir uma outra bibliografia. E aí, ou a academia responde isso, né? Gostei muito quando você traz a Ailton Krenak, porque, gente, nós como brasileiros, o que nós sabemos das culturas indígenas? Né? E que era uma lacuna, uma ausência maior do que a ausência negra. Né? Porque o movimento social negro ele acaba ganhando mais potência, mais visibilidade, até por estar no espaço urbano. Então, isso facilitou muito mais, não é que facilitou, mas isso em relação, por exemplo, às reivindicações dos povos indígenas,
foi mais difícil, né, para os povos indígenas apresentarem ou serem visibilizados em suas reivindicações. Então, essa mudança, inclusive nos vestibulares, ela acontece também muito a partir da ambiência e da recepção que as ações afirmativas impõem, e também da Lei 10/39, que institucionaliza como obrigatoriedade o ensino das culturas africanas, e depois ela recebe um outro nome, e também das culturas africanas. Então, o que eu quero dizer com isso também? Que esse processo ele é devedor dos movimentos sociais e é devedor também de governos que estão aptos a escutarem as nossas demandas, porque são demandas antigas. Em 1932, o Teatro Experimental do Negro já apresentavam várias demandas que foram insistindo através do tempo, mas só governos que tenham capacidades de ouvir as demandas populares, só nesses momentos que essas demandas são respondidas, e que a gente tem que segurar. Porque o que eu ouço ainda de críticas às ações afirmativas, as cotas, ainda tem muita gente que não aceita. Tem muitos espaços, muitas universidades ainda que aceitam porque não tem remédio. Mas, se puder também modificar a coisa lá dentro para que nada aconteça, mas é bom. E que bom que você é jovem, né? Eu acho que você também tem um compromisso de continuar a nossa luta e de não deixar essa história voltar ou se diluir no tempo. A senhora quer juntar duas perguntas para a gente ir indo para o melhor? Porque aí já... Vamos fazer duas agora para encerrar? Pode ser a segunda? Boa tarde. Primeiro, obrigado pela aula, Conceição. Estou aqui. Maravilhosa. Eu vou descer um pouco o grau de formação e para o chão da escola. Uma parte que me toca nessa trajetória é essa primeira infância, também dou aula para os pequenos. E a gente sabe o desafio que é ensinar literatura quando a gente tem um currículo que às vezes pede para a gente padronizar, né? E a criação é deixada de lado, e você ensina uma estrutura de escrita para todo mundo e você corta muito esse processo individual. Queria muito ouvir de você o que você acha como a literatura infantil, né, como esse processo de formação de novos leitores, de novos escritores, já na base deve acontecer de uma forma que não pode, né? Essa criação ali que, por vezes, agora você escreve um conto. Não, mas agora é uma carta. Esquece que você aprendeu sobre essa estrutura, agora já vai ser outra. O que você acha desse entrelaçar de estruturas? Olha, eu trabalhei anos, né? A minha aposentadoria é como professora de 1ª a 4ª do município do Rio de Janeiro. Eu me aposentei na educação e na cultura. Eu ainda... Como é teu nome? Caju. Eu ainda acho que, com todas as dificuldades, o espaço, notadamente de 1ª a 4ª, é um espaço que o professor ainda tem uma certa autonomia, né? E ele se vale dessa autonomia. E também é o espaço de formação primária mesmo, né? Eu acho que a partir do que o professor da primeira série ou das séries iniciais consegue propor uma boa leitura. E o que me chama muita atenção, não sei se hoje, porque tem muito tempo que eu já aposentei, mas é muito sintomático como a escola também pode ser um espaço de interdição da leitura, tanto da leitura e da escrita. Porque a criança, quando está alfabetizando, ela pega um livro e fala, eu vou contar a história. Aí ela abre o livrinho, ela cria a história, ela conta.
E você ainda percebe esse desejo e essa potência criativa da criança. À medida que ela vai alfabetizando, muitas vezes ela acaba perdendo o interesse, né? Perdendo o interesse, a capacidade criativa dela não é mais explorada. Então, tem alguma coisa que acontece dentro da própria escola. Hoje, eu acho que a gente conseguiu, né? Eu acho que a gente tem uma pleiade de escritores e de escritoras que trazem textos bastante sedutores para essa primeira fase da escola. E aí eu volto também às ações afirmativas, porque as ações afirmativas e a 10/639, que, como eu falei, tem um outro número que eu não me lembro, que inclui as culturas indígenas, criou-se uma demanda. Né? Então, as editoras, novos autores foram conclamados, né? Apareceram novos autores, novas autoras, e é lógico, eu acho que tudo é a base. A escola de principal, eu vou até situar a escola de 1ª a 4ª, né, os primeiros anos iniciais de alfabetização. Então, do mesmo jeito que a gente pensa numa ação afirmativa, uma escola pública de boa qualidade, eu acho que tem que ser uma reivindicação. E também a formação de professores, ou muita formação de professores. Eu acho que não sei hoje qual é a grade dos cursos de pedagogia. E não é só o curso de pedagogia, não, porque se você faz um curso de letras, você vai ser o professor de português. Se você faz geografia, você vai ser o professor de geografia. Todas as licenciaturas, né? Todas as licenciaturas, elas deveriam aprofundar nesse sentido dos estudantes entenderem que eles estão se formando para trabalhar com a pluralidade brasileira, né? E talvez ter um conhecimento também melhor das classes populares, porque normalmente a escola pública ela é uma escola de frequência das classes populares, né? Então, acho que tem mil coisas para pensar aí, né? A questão da linguagem, a apropriação, o professor que trabalha com a língua portuguesa, pensar a diversidade de apropriação da língua portuguesa, o professor de geografia, né? Hoje se fala também pensar uma geografia afetiva, o que significa o território, aliás, o Antônio Bispo traz isso, entende? Então, a formação de professores também, ela tem que acompanhar essa mudança do tempo. Mas eu tenho esperança na educação e eu acho que a escola pública e os primeiros segmentos compõem um conjunto que a educação brasileira tem que pensar com muita seriedade. Para encerrar mesmo, é possível separar a professora da escritora? Ou a professora habita aí quando a senhora escreve? Olha, eu acho que a professora habita, porque eu não sei se em Becos da Memória, em Ponciá Vicêncio, a valorização que a personagens, tanto a Maria Nova como a própria Ponciá Vicêncio, a valorização à família dela que dá a leitura. Eu acho que a Titotó também, que sabia escrever. O Negro Alírio, né, que se torna um professor da comunidade. Então, eu acho que a professora também habita, né? Obrigada por essa aula, professora mestra. Obrigada, Conceição.